Quando eu falei e fui criticado, boa parte da polícia não gostou, quando eu disse que o Rio de Janeiro precisava de uma intervenção, e uma intervenção até de fora, é porque, ao meu ver, tem uma rede de tentações aqui dentro, e que você tem aqui no Rio de Janeiro, pô, você tem milícia, você tem várias facções, você tem contravenção, você tem judiciário vendendo sentença, você vai ter polícia civil, polícia militar, você vai ter tudo envolvido na sacanagem. Partido político, Pimentel tem falado isso bastante, que falou que metade da LERJ tem envolvimento com alguma organização criminosa. Se você não consegue acabar com essa rede de tentação e de sacanagem e de proteção para que uma minoria destrua tudo isso, eu que vou chegar aqui e vou falar, vou tomar a porrada, uma outra parte vai ficar ali tranquila e os caras vão continuar aumentando esse mal, que é um mal que já está durando 20, 30, 40 anos. Faz uma projeção para frente, nós vamos chegar onde? Vamos chegar a lugar nenhum, pô. Tu tem uma experiência muito grande lá na Colômbia. Eu sei que você não concorda também com a minha fala, ou em parte você não concorda, mas quando eu escutei você narrando a tua experiência na Colômbia, o teu curso que você foi fazer lá, o que você vivenciou, e quando a gente vai entender um pouquinho do que aconteceu na Colômbia, houve, de certa forma, uma intervenção ali, estruturando, limparam a polícia, limparam o judiciário, deram condições para a polícia trabalhar. Não vejo nada diferente disso sendo a solução para o Rio de Janeiro, cara. Por favor, fala sobre isso. De fato, cara, eu não concordo com generalizações, né? Cara, quem bota a cara tá sujeito a tomar porrada. Então, eu gosto muito daquela máxima do Tropa de Elite. Você se corrompe, você se omite, ou você vai pra guerra, né? Então, você tem essas três opções. E assim, eu não sou um cara muito querido, sabe, Glauber? Eu não sou um cara muito querido, tenho consciência disso. Mas assim, eu não sou muito querido, até muitas das vezes por uns posicionamentos que eu tenho. Mas podem me acusar do que for, menos de corrupto e de cagão. Duas coisas que ninguém vai conseguir me acusar é corrupto e cagão. O restante tá no jogo, né? E, pô, depois que eu vim aqui, então, cara, pô... Então, assim, voltando lá pra Colômbia, a intervenção lá, ela foi sistêmica. Eles entenderam que o problema era sistêmico e multifatorial. Ou seja, eu tenho um judiciário comprometido, então eu tenho que atuar no judiciário, né? Eu tenho esse é o pensamento da Colômbia, tá? Não vai dizer que o meu judiciário que está comprometido, porque eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Eu acho que o judiciário é a mesma questão. Uns se corrompem, outros se omitem e outros vão pra guerra. Só que o preço de ir pra guerra é caro, irmão. O preço de ir pra guerra é caro. Então, às vezes, é muito mais fácil o quê? Se omitir. Se omitir. É o que acaba acontecendo, né? Então, lá teve uma reforma total no judiciário. Mas isso começou a acontecer por quê, Glauco? Tem um fator na Colômbia que ele chama muito a atenção. A Colômbia, ela tinha um problema de vitimização policial. Beleza? Muitos policiais morriam. Muitos. Só que com a ampliação do poder criminal e da influência criminal por conta do Pablo Escobar, ele viu que matar a polícia já não mudava a estrutura. Ele começou a matar quem, irmão? Ele começou a matar juiz, promotor, governador, padre. Tem casos de morte de padre na Colômbia. O cara começou a contrariar o interesse lá do Pablo Escobar e passou. O cara investiu em time de futebol, né? Em cinema. Ou seja, aí o problema começou a bater na porta. O problema começou a bater na porta. O problema começou a bater lá no americano. Do tipo assim, irmão, não adianta eu combater a droga no meu território aqui. Eu tenho que ir lá na fonte. Onde é que era a fonte? Lá na Colômbia. Daí surgiu o Plano Colômbia. O americano começou a bater onde? Lá na Colômbia. Porque aqui só morre o polícia, pô. E eu não sou a favor que morra juiz, deixar bem claro isso. Que morra juiz, morra ninguém não, cara. Mas hoje eu tenho altas castas e altas classes, né, do poder, que o camarada não se depara com o problema. Ele não se depara. E no direito operacional eu falo sabe qual é o problema? O sistema jurídico policial, que é o sistema que começa na polícia, passa pelo judiciário e termina na polícia, que é a polícia penal, que você conhece muito bem, só quem tá se f***ing nessa história é o polícia, pô. Quem tá no enfrentamento direto, é ele que tá morrendo. É ele que tá morrendo. Então, o juiz, por exemplo, ele não passa por esse problema. Ele não conhece essa realidade nua e crua. Então, quando o ministro
do STF toma a decisão de restringir as operações policiais no Rio de Janeiro, essa decisão é legal? Legal. Ela é amparada na legalidade. O juiz não tomou uma decisão ilegal, não. Só que ela é desconectada da realidade. E ela tem um impacto direto na segurança pública, na vida da sociedade carioca, que ele não tem a menor noção. Então o juiz é corrupto? Nem o ministro, em nenhum momento. A ação dele foi legal? Foi legal. Foi legal. É uma DPF, né? Tem argumentos jurídicos ali plausíveis, só que ela é desconectada da realidade. Hoje eu tenho uma distância muito grande do operador primário, daquele primeiro operador que é o policial, que está aqui na esquina agora fazendo direito, com o membro do Judiciário, com o Ministério Público, com o ministro do SF, então mais ainda. Porque o IDH de Brasília, plano piloto, você sabe que é igual da Europa, irmão. É igual da Europa. Então o cara analisa o processo, muito bonito, os argumentos lá do amigo escuro, de fato, né? A polícia é assim, a polícia entra na comunidade para matar negro e pobre, né? O argumento é esse, o cara lê e vou ajudar a população, vou restringir a operação policial. Só que ele não tem noção, né, que esse conforto que a decisão dele tá dando pro criminoso vai ter um impacto social muito maior. A barricada vai ser aumentada, o criminoso vai se capitalizar com isso, ele vai se armar cada vez mais, ele vai buscar mais territórios. E isso está provado, irmão. Está provado. Aumentou exponencialmente o número de disputas territoriais após a DPF 635. Então, assim, por quê? Porque não há um diálogo, entendeu? Entre todos esses atores. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, quem se depara com um problema, ou é a sociedade, né, comum do dia a dia, ou é o policial que está na linha de frente. E a sociedade que mais se depara com esse problema é o morador de comunidade que está sob forte influência. Tá entendendo? Mas quem está tomando a decisão, de fato, pouco conhece dessa realidade. Então lá na Colômbia, os caras achataram isso. E aí a Colômbia teve capacidade, a população se juntou e falou o seguinte: ou a gente muda isso aqui, ou o país entra em colapso, que já estava entrando em colapso. Então foi uma mudança, né, multifatorial e sinérgica, todo mundo na mesma direção. Cara, ou a gente muda isso, senta aqui e conversa, ou a gente vai perder esse país, o país vai virar de fato um narco-estado. Ou eu tinha uma reforma ampla, ou eu perdi o país como um todo. Então, mas a diferença que você está contando pra gente é o seguinte, é porque aqui não chegou ainda no poder, né? Né? O problema de tudo isso não chegou no poder, tá só na camada que é aceitável, que é a população se ferrando e o policial. Né? Sim, é bem isso. Então, naturalmente, eu tenho o convencimento que não é todo o judiciário que está comprometido. Não é toda a polícia. Mas, assim, todas essas instituições, todas elas, estão envolvidas no problema. A proporção que a gente não sabe, até porque não tem um estudo em cima disso. Sim. Agora... eu não posso ser leviano. Mas da mesma forma que você vai afirmar para mim que é uma pequena parte da polícia que é corrupta, uma pequena parte lá no judiciário também no Ministério Público também, e essas pequenas partes são as pequenas partes que dominam todo, pô. Isso é fato, é assim na política, é assim na polícia, é assim lá também. Por quê? Esses três fatos, essas três regras que você colocou. Ou você se corrompe, ou você se omite, ou você vai para cima. Então, os omissos sempre são a maioria. E a parte que se corrompe, ela destrói tudo, pô. Sim. Eles se protegem, eles se blindam. Então, a minha fala incomoda? Claro. E ela é pior ainda, porque ela incomoda em todas as esferas, né? Sim. Então, tipo assim, a chance de tu se ferrar com uma fala dessa é enorme, porque você mexeu com muita gente. É, gente poderosa, né? E gente poderosa. Agora, Novo, vamos esperar, então, acontecer o que aconteceu lá na Colômbia? Vai ter que ter uma influência de um país, de um outro país, que nem foi o caso da Colômbia? Porque se essa é uma realidade de Rio de Janeiro, eu não preciso chegar nesse nível. Bastaria, assim como teve força-tarefa da Lava Jato, força-tarefa de uma coisa toda hora... Nós temos alguns exemplos disso, inclusive agora o nome é FICO, né? É a força-tarefa lá da PF, junto com o Ministério Público de Combate ao Crime Organizado. Por que eu não faço uma intervenção no Rio de Janeiro? Mas, o que você falou? É uma briga dura. E nem todo mundo vai ter a disposição de ir para a guerra. 20 e 30 anos, já dá para eu ter uma conclusão que nós não vamos ter pessoas, nós não temos pessoas no TJ do Rio de Janeiro capazes de ir para a guerra. Então, eu trago alguns elementos de fora para tentar
fazer uma força-tarefa. Ministério Público, mesma coisa na PM e tal. Pô, Globo, não é por aí. Beleza, se não é por aí, cara, aonde a gente vai ver essa saída aí, cara? Vamos lá. Cara, o que é você ter efetividade? É você pegar as pessoas certas, colocar no lugar certo e dar poder para ela trabalhar. Porque às vezes você coloca a pessoa certa no lugar certo, mas você não dá autonomia para ela trabalhar, né? Às vezes você não consegue fazer nem isso. Você bota as pessoas erradas no lugar errado. Então, assim, hoje eu vejo muita esperança, né? E aí não é rasgação de seda, não, porque eu não preciso dessa. Mas o secretário de segurança aqui é um cara diferenciado. Teve aqui, você sabe. O cara conhece. O cara tem experiência. Se deixar o camarada trabalhar, vai ter resultado. Só que não existe solução fácil para problema complexo. Não existe solução fácil para problema complexo. Então, assim, pô, vamos lá, judiciário. O Alexandre Abraão. Se tu der autonomia para esse cara trabalhar, coisa anda. Tô dando exemplo aqui, pra gente ver como é que tem gente, né? Ministério Público, né? Você tem vários promotores aí, de fato, diferenciados. Polícia Militar, porra, você tem vários coronéis aí, porra, os caras são referência no Brasil e fora. Agora, é aquilo, você tem que colocar o cara e empoderar ele. Tem que empoderar ele. Mas foi aquilo que a gente conversou lá no início. A guerra não é só bélica, irmão. A guerra é bélica, a guerra é jurídica e a guerra é informacional. Eu tenho que trabalhar nessas três perspectivas, né? A guerra bélica. Irmão, a guerra bélica a gente resolve hoje. Hoje. Né? A gente provou isso na época das UPPs. A gente pegou o alemão e deixou patrulhável em menos de uma semana. Teve o apoio das Forças Armadas? Teve, foi importante, foi. Mas foi a PM. Aqueles blindados da Marinha, eu tava dentro. Eu com a equipe. Era a PM que tava ali dentro. Beleza? O apoio foi logístico. Depois teve o apoio de ocupação por tamanho de volume de tropa. É uma coisa que a gente tem que repensar. A Colômbia, por exemplo, as Forças Armadas aderiram à segurança pública. Quando o Plano Colômbia chegou e começou a investir na polícia, e a polícia lá é Força Armada, tem uma outra estrutura, a polícia é Força Armada, a polícia é única, né? A polícia é de ciclo completo. São outras questões que a gente ainda precisa discutir aqui e superar isso. Lá na Colômbia é um país menor, né? Não tem tanta diferença cultural e territorial. As Forças Armadas, quando ela viu que a polícia estava indo para o enfrentamento e que o financiamento estava chegando na polícia, ela se prontificou ao quê? Tô junto, tô aí. O problema é meu também. É aquilo que o Visáculo defende. Hoje, o problema criminal no Brasil, ele já é de soberania. Já passou do nível de segurança pública. E aí, vamos discutir isso? Como é que a Força Armada pode colaborar ou não? Eu entendo que tem 1000 maneiras que ela pode colaborar. Beleza? Mas o enfrentamento bélico é o mais fácil, Glauber. Sinceramente, é o mais fácil. Beleza? E aí nós partimos para um segundo momento, que é o enfrentamento jurídico. Eu tenho que mudar as leis. Eu não posso ter leis lenientes, eu não posso ter leis, progressão de regime ridículo. Então assim, eu hoje eu sou um burocrata. Eu sento na frente do computador e tento pensar algo estrutural. Preferiria 1000 vezes estar puxando a ponta da patrulha como fiz 20 anos. Só que a minha função não é essa, irmão. Não é essa. Ou então eu levanto a mão e peço para voltar para minha unidade. Então assim, eu tenho que entender o papel de cada um. Porque, sabe qual é o X da questão? Os valores pessoais, as minhas vontades pessoais estão acima dos institucionais e dos coletivos. Aí que está o problema. Então o sistema está viciado. Então vamos lá. A guerra bélica é o menor dos problemas. Eu posso usar, inclusive, as Forças Armadas como apoio. Eu posso usar. Né? Hoje, de fato, você tem um cálculo aí de 65 mil criminosos armados no Rio de Janeiro, ou seja, é um efetivo maior do que o das polícias, né? Você pode montar uma força-tarefa vindo gente de outro estado? Pode, Glauber, deve, todo apoio é válido. Só que quem tem que ser ouvido é o policial do Rio de Janeiro. É ele que conhece esse cara aqui, é ele que conhece essa aqui. Porque se eu pegar o cara do BOPE de Santa Catarina, altamente capacitado, experimentado, e soltar ele no alemão, ele não dura 5 minutos. Como se eu pegar o meu policial do BOPE aqui e botar na caatinga lá, ele também não vai durar 5 minutos. Porque é ambiente, é terreno, é dificuldade, é vicissitude do local. Mas ele pode colaborar? Pode. Mas ele tem que sentar aqui e ouvir quem tá aqui. Acho que foi nisso que você foi mal interpretado. O juiz aqui, né? Ele pode receber um apoio de fora?
Pode, pô. Claro que pode. Você pode montar uma força-tarefa e reforçar. Você tem vara aí, meu irmão, com 36 mil processos. Como é que um juiz consegue tomar decisão interlocutória em 36 mil processos? Não consegue. Ele pode receber um apoio? Pode. Mas quem tem que dar o direcionamento é o juiz daqui. Porque é o cara que conhece. E por aí vai. E aí a gente une força e caminha todo mundo na mesma direção. Só que a política, irmão, ela cada uma puxa para um lado. E a guerra informacional? A guerra informacional, aí o buraco fica mais embaixo. Por que fica mais embaixo? Calma aí, você é chato, cara, quer me interromper toda hora? Deixa eu falar, pô. Tu me chamou aqui pra falar? Eu nem interrompi, né? Só pô, tá aqui, calma, agora aqui a democracia aqui é... Ô, mano, o problema desses convidados que vem muito tempo, de amigo, que eles ficam me dando esporro o tempo todo. É carcará, é mais novo, né? E aí, se eu entrar numa, eu saio como errado. Calma aí, cara, deixa eu falar. Eu vou liberar já pra você. Sim, vai. Aí, cortou até meu raciocínio. Aí vamos lá, a guerra informacional, irmão, qual o problema disso? Por que ela é mais difícil? Aí a gente volta. O camarada, ele quer vender o quê, Glauber? A tragédia. Então, a grande mídia, pra ela não interessa. Ele é oportunista do caos, pô. O jornal dele vai faturar mais se ele mostrar o PM baleando o inocente do que o PM retomando o território e hasteando a bandeira. Tá entendendo? Então, assim, aí que é o X da questão. Quem é o inimigo da polícia? Eu tenho o inimigo bélico, eu tenho, de fato, aquele inimigo jurídico, que é aquele cara que, de fato, vai complicar juridicamente a vida do policial, e eu tenho o inimigo informacional, que é o cara que fatura com isso, irmão. É o cara que vende. E eu dei um exemplo aqui do podcast. Se tu botar, Major Novo teve uma fala muito bonita de que entregar flores pra criança. Ninguém vai ver o vídeo, vai ter 1000 visualizações. Agora, se tu bota lá, Major Novo disse que o judiciário tá comprometido. Ele vai clicar pra dia seguinte, eu tô me também. Então, assim, tudo é o discurso, tudo é a retórica. E eu tenho que saber atuar em todas essas frentes. É possível, dá trabalho, mas não é da noite pro dia. É o seguinte, irmão. Eu não discordo da tua fala. Tem nem água nessa aqui, mano, Walter. Já bebi a da água, ninguém bota mais nada. Aí tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Aí depois tu não quer que nego te critique, nego te dê porrada. Aí, não tem água. Na outra eu demorei 6 horas pra comer uma pizza. Aí hoje chega aqui e não tem água. Amendoim novo. Amendoim, aí nego reclamou que eu falava de boca aberta. Meu irmão, quer carinho, vai vir fantástico. Tá na hora, vai lá, ó. Carinho lá tu vai ter pra caramba. Aqui é isso, irmão. Não tem como ser diferente. Ó, a boa notícia é que o Flamengo ganhou, tá? É? Alguém Quanto? falou, não sei. Pô, o cara marca, pô, na hora do jogo do Flamengo, cara. Aí reclama, pô, na hora do jogo do Flamengo, eu perdi meu raciocínio, ele falou que eu tava atrapalhando ele, só porque eu levantei o dedo. Agora eu comecei a falar e tá aí, ó, não deixa eu falar. Vai lá, pode falar, vai. Ô, Novo, eu não discordo, cara, que quem entende e quem vai conhecer pra operar é o policial do Rio, pô. Não discordo disso. O melhor pra operar nesse terreno aqui é o policial do Rio. Em momento algum eu vou contra isso. Só que o policial do Rio tá operando aqui 20, 30 anos e o negócio não tá resolvendo. Porque o problema não é só de polícia. É por isso que não dá pra ser só o policial do Rio operando. Aqui, mano. Então, se fosse esse o problema, pô, beleza. Só que o BOP não consegue estar em todas as comunidades, são 1.400 dominados por território, né? O policial do GAT, ele tem um batalhão com 16 favelas, 15 favelas e tem 8 homens para operar. Como que ele vai operar? Ele não vai. Então, assim, por mais que ele seja técnico, ele, primeiro, é insuficiente. São poucos. Segundo, não tem uma estrutura que garanta ele trabalhar. Então, eu preciso ter uma estrutura que dê condições dele trabalhar. Por exemplo, o judiciário. Esqueça a sacanagem, né? A sacanagem incomoda, a gente acaba atraindo um monte de coisa pra gente. A insuficiência, a incapacidade por falta de condições. Você citou um exemplo de 36 mil processos. Quantos criminosos hoje estão andando na rua, estão no shopping? Se você for no shopping no final de semana com a tua família, quantos caras estão passando ali do teu lado e que deveria estar preso? E ele tem um mandado de prisão em aberto. Qual o trabalho que tem do judiciário junto com a polícia, seja a polícia penal, numa recaptura, os que foragiram do sistema e tal, seja da PM, para tirar esse cara da rua? Eu desconheço. Quantos trabalhos que tem de investigação de polícia civil que não dá em nada porque não consegue nem fazer o trabalho? Porque falta meio. Porque não houve investigação. Isso tá facilitando a sacanagem. O crime, você falou, o crime sobretudo é uma atividade econômica.
E nessa atividade econômica, tá na conta, meu irmão, eu vou fazer e não vou ser preso. Eu não vou ser preso porque não vai ter investigação. Sim. Se tiver investigação, vai ficar parado no judiciário. Se eu for condenado, eu banco 2, 3 anos, vale a pena, já tenho dinheiro guardado e já sou solto. A política criminal é desencarceramento. Sim, sim. Né? Só a ineficiência do Rio de Janeiro, e aí a gente fala, o Brasil é um país continental, sim, mas o Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro é um estado pequenininho. 350 quilômetros, tu vai de uma ponta a outra. Aproximadamente isso, 400 quilômetros, sei lá. É um estado pequeno. Eu não consigo resolver o problema do Rio. E se eu resolver o problema do Rio, de tabela, eu mexo com o índice criminal do Brasil todo. Sim. Então, naturalmente, eu não vou trazer o Caveira lá de Santa Catarina para ele tocar uma patrulha aqui. Mas se eu botar o Caveira junto com a patrulha daqui, eu aumento o volume. Vai ajudar pra caralho. Porque quando você faz uma operação igual foi feita na Maré, fez na Maré e fez na Serrinha ao mesmo tempo, não foi isso? Sim. Tem mais quantas favelas aí sem operação, pô? Quando você tá batendo no TCP, como o vermelho tá livre. Quando você bate na milícia, quando a Polícia Civil faz a operação ali, o comando vermelho tá aquecendo para entrar em campo, para tomar a área deles. Então, só essa conta aí, cara, já precisa de uma resposta. Sim. Por favor. Vamos lá. Como eu falei, a polícia ela não é onipresente. Mas você tem um chamado fator psicológico dissuasório. O que é isso? A partir do momento que você prova pro cara que ele, dentro do complexo do Alemão, ele não tá à vontade, né? De fato, tem uma retração natural da força criminal. De fato, tem uma retração natural. Foi o que aconteceu com a UPP. Muitos criticam, não, porque a UPP, ela teve um fenômeno de interiorização do crime. Sim, teve. De fato, teve. Mas, se você continua, vamos lá, vagabundo de alta periculosidade, Glauber, só respeita o que teme, malandro. Só respeita o que teme. E aí, nesse caso, é maquiavélico mesmo, é a força. Eu tenho que mostrar pra esse cara que ele não está mais à vontade, né? É quando eu bato na questão da vitimização policial. O vagabundo, ele tem que entender que se ele atacar a força policial, ele não vai ficar impune. Ele não vai ficar impune. Isso aí não é uma agressão contra o policial em si. É agressão contra o Estado constituído. Isso em vários estados é assim. Vários estados é assim, né? Então, é você pegar o bloco, né, do Estado, a força, e direcionar nesse objetivo em comum. Pra quê? Pro próximo criminoso, Glauber, ele colocar o policial na alça-massa e falar assim, não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Mais uma vez, a questão da impunidade. Então, eu não tenho como fazer uma operação em todas as favelas ao mesmo tempo. Mas eu tenho como, em uma, ser efetivo e o camarada lá do lado falar o seguinte, toca esses bicos aí, meu irmão, que não vai mais. Por quê? Porque a questão dele, criminal, de tráfico, como eu já disse, não é a polícia que vai resolver, né? O que a gente precisa, mais uma vez, se a gente tirar esse poder de influência que se sustenta pela condição bélica, as coisas já começam a mudar. As coisas já começam a mudar. Eu já consigo, né, sem o apoio policial, entrar com outros serviços. Porque o problema é que nessas comunidades hoje, qualquer serviço estatal ou até mesmo privado só ocorre com apoio policial. Se eu consigo ter uma força de dissuasão e chegar pro criminoso seguinte, ó, tu vai vender a tua droga? Vai, porque esse problema é mais complexo do que a polícia. Mas tu não vai ficar andando com na rua e ameaçando os outros e achando que é tu que domina o território, não. As coisas já começam a evoluir de uma outra maneira. Viu por que a UPP, o primeiro passo, foi importante? Foi importante? Porque o problema criminal, a gente sabe, estudando criminologia, que a desigualdade social e a pobreza em si, ela é potencializadora. De fato é potencializadora. Vários estudos dizem isso, todos praticamente. Só que eu não posso definir, né, e ver como sinônimos crime e favela. Não existe essa comparação. Porque senão, mais uma vez, a Tavares Baixos teriam altos índices criminais. Que lá é uma comunidade pobre. E é zero de criminalidade lá. Então os fatores são outros. Então a partir do momento que eu consigo, através da força, através da efetividade do Estado, tirar esse poder de influência, mais uma vez, que é dado pelo poder bélico, eu já começo a virar esse jogo. O crime vai acontecer? Vai. Crime é um fenômeno social. É um fato social. Ele vai existir. O que não pode existir é essa influência. É esse
poder de influência que se dá pelo fuzil, cara. É isso que acontece. Então, a mudança ela vai partir daí. Chegar porque um recado muito claro para ele. Irmão, tu não manda em nenhuma. O Estado te alcançar vai ser questão de tempo e de efetividade. E aí a gente consegue alcançar ele de outras formas, né? Com outros serviços, cara. E aí você sai da repressão e você vai lá na prevenção. Ou seja, sem essa influência criminal, você consegue ter uma escola de qualidade, né? Você consegue impedir, né, a entrada desse menor no crime. Você já enfraquece essa fábrica, né, de criminosos que não para de atuar. Aí é estrutural o negócio.